E quais são as causas da síndrome de Poems? A causa da síndrome de Poems é desconhecida, não se sabe exatamente como isso acontece. Mas como isso acontece? É pouco compreendido como acontece, mas existe uma produção de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas, por sua vez, são especificamente as interleucinas e o fator de crescimento endotelial. Esses dois reunidos estão implicados na produção, na maior quantidade de citocinas pró-inflamatórias. Dentre as interleucinas, destacamos o TNF-alfa, a interleucina 1-beta e a interleucina 6. O TNF-alfa está relacionado com a neuropatia periférica desmielinizante, também com a hepatoesplenomegalia, aumento de baço e fígado, algumas disfunções endócrinas que inclusive nós já citamos, com edema também, perda ponderal adipeso, hipertrigliceridemia e diarreia. A interleucina 1-beta está relacionada à caquexia, à anorexia, à pigmentação cutânea, à intolerância à glicose, alterações comportamentais e também à aceleração da aterosclerose, alterações aí vasculares que estão relacionadas a excesso de gordura nos vasos sanguíneos. E a interleucina 6 está relacionada, por sua vez, com a proliferação plasmocitária de gamopatia monoclonal, também de trombocitose, da doença de Cashman, dos hemangiomas, da glomerulopatia microangiopática. Então, bem se vê que há uma quantidade enorme de fatores pró-inflamatórios que desencadeiam aquelas circunstâncias presentes no POEMS. E o VEGF está relacionado à quantidade de células do plasma anormal, ou seja, ele é um fator de crescimento, promove a proliferação de células endoteliais a nível de plasma. E isso também vai alterar a circunstância do paciente pela questão da neoplasia, que com certeza traz repercussões fisiológicas. Quanto às manifestações clínicas, podemos subdividi-las em neuropatia, dor neuropática, disfunções motoras e outras manifestações associadas. No caso da neuropatia, o sintoma inicial de neuropatia é o mais comum, é o mais presente e dá-se através da desmielinização lenta e progressiva, que por sua vez desencadeia um padrão sensitivo motor simétrico e ascendente em extremidades. Lembrando que essa desmielinização está envolvida na diminuição da quantidade de mielina que envolve o axônio. Então, o impulso passa de saltatório a praticamente contínuo ao longo do tempo, porque ela é lenta e progressiva. Isso influencia na condução do impulso nervoso e, consequentemente, da resposta. A dor neuropática ocorre em 10 a 15% dos casos e se dá através de sintomas sensoriais antes da alteração motora. Se estivermos falando das manifestações clínicas relativas às disfunções motoras, podemos citar incoordenações motoras, fraqueza da musculatura, isso se dá de forma ascendente, e também atrofia muscular. Nós mostramos para você a miotrofia dorsal da mão do primeiro interósseo, uma figurinha mais acima. E outras manifestações associadas? Tem várias. O baqueteamento digital, a perda de peso, a trombocitose, a policitemia, a peridrose, que é o que eu falei para você, do aumento exacerbado da quantidade de suor, alterações cutâneas, hiperpigmentação, hipertricose, pletora, hemangiomatose e unhas brancas. A esse despeito, podemos mostrar para vocês aqui, as unhas mais brancas. Vou tirar aqui o mouse para você enxergar melhor. Essas unhas do paciente mais brancas. Você, inclusive, percebe aqui algum edemazinho associado. Ele também pode vir a ter ainda, em outras manifestações associadas, o papiledema. Como se dá a evolução da síndrome de Poems? O curso é indolente, não tem assim algo bem descrito, bem regular. A sobrevida média desse paciente é 13,8 anos. Você vai dizer assim, professora, eu já encontrei um com 20 anos. Eu também. Temos um paciente
paciente que já passou dos 20 anos da síndrome. Então, é a média de sobrevida desse paciente. A história natural dele é de neuropatia periférica progressiva, que por sua vez desenvolve uma restrição do paciente ao leito, já no curso mais avançado. Mas existe históricos desse paciente, quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, esse paciente pode vir a deambular com auxílio dos profissionais da saúde, sim. Pode desenvolver suas atividades funcionais sem problema nenhum. As causas de óbito. Existem as complicações cardiorrespiratórias advindas e infecções. Por exemplo, a broncopneumonia, que é mais predominante como infecção, porque esse paciente tem alterações motoras e, logicamente, a parte da musculatura lisa, a musculatura branca, também está envolvida. Então, ele tem menos força para tossir, menos força para expectorar e, por consequência, vai havendo um acúmulo de secreções em pulmões e aí desencadeia essa broncopneumonia, que, se não tratada, é relativamente grave, pode ser uma consequência, uma infecção oportunista que pode levar ao óbito desse paciente. O diagnóstico da síndrome de Poemes pode ser feito pela combinação de características clínicas e laboratoriais, com uma sequência mínima de testes de caráter investigatório, ou seja, deve-se levar em conta a combinação de exames físicos detalhados. Por que físicos, professora? Porque esse paciente tem alterações motoras, tem alterações sensitivas, tem, logicamente, por conta disso, alteração de deambulação, de bipedestação e assim por diante. Fora as alterações de pele que você viu lá no skin, né, no S. Deve ser feito também eletroneuromiografia para se quantificar a força dessa musculatura. Está funcionante o músculo? Não está? Vê lá nas curvas. Exames laboratoriais para endocrinopatias. Aí você vê o percentual de hormônios. Imunofixação sérica e urinária, radiografia de esqueleto, tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve. Neste caso, é importante observar aqui se existe alguma fratura ou alguma circunstância associada. Aqui dá para ver o abdômen do paciente, ó, mais claramente mostrando para você uma tomografia de fusão. Tomografia por emissão de posítrons, que se chama de PET, de lesão lítica. E mostra aqui a esclerótica mista da escápula direita. Você observa aqui, ó, a escápula direita do paciente. Então, é feita uma tomografia nessas circunstâncias. E essa aqui, ó, é em outro corte, né? Janelas ósseas da tomografia computadorizada. Aqui eu deixei para você do jeito que estava, CT é TC, porque muitas se usam em inglês, então eu deixei a propósito os dois termos, porque você pode encontrar tanto um quanto o outro, de lesão lítica e esclerótica mista na escápula direita. Aqui você percebe, ó, esse pacientezinho aqui, ó, a diferença, né? Aqui dá para você perceber também. Aqui praticamente nada, né? Um pouco mais normalizado. E aqui você observa, então, ó. Aqui claro, eu vou tirar para você ver melhor. A esclerose, essa partezinha mais escurinha aqui, ó. Tá com a figurinha aqui e apenas em cortes diferentes. Pois bem, outra circunstância a ser avaliada no diagnóstico é a avaliação hematológica, importantíssimo acompanhamento desse paciente pelo hematologista. E o teste de função pulmonar, porque nós falamos para você na possibilidade de esse paciente vir a ter alguma alteração de broncopneumonia. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.